Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos meditar sobre uma pergunta feita há mais de 2000 anos e que ainda ecoa até hoje. Porque me persegues? Ao longo de toda a história, a religião já foi usada para salvar e para ferir, para libertar e para perseguir. No livro de Atos, capítulo 9, encontramos a história de um homem chamado Saulo. Ele era profundamente religioso, um homem convicto de que estava servindo a Deus, enquanto, na verdade, perseguia pessoas em nome dele. Ele acreditava estar do lado certo da história, defendendo a pureza da sua fé com todas as forças. Mas no meio do seu caminho, uma pergunta vinda diretamente do céu mudou tudo. Uma pergunta que ecoa através dos séculos e chega até os nossos dias. Por que me persegues? Essa pergunta não foi feita apenas para Saulo, mas para cada um de nós que em algum momento usou o nome de Deus para justificar a nossa própria dureza de coração. A caminho de Damasco, Saulo levava cartas de autorização. Sua missão era clara: encontrar e prender os seguidores de um novo movimento, os cristãos. Ele estava determinado, cheio de zelo, mas de repente, uma luz intensa, mais forte que o sol do meio-dia, o derruba no chão. E do meio dessa luz, uma voz poderosa o chama pelo nome: Saulo, Saulo, por que me persegues? Preste muita atenção neste detalhe crucial. A voz não pergunta: por que persegues os meus seguidores? A voz, que era de Jesus, pergunta: por que me persegues? Nessa frase, uma verdade transformadora é revelada. Ferir aqueles que pertencem a Cristo é ferir o próprio Cristo. Perseguir pessoas em nome de Deus, muitas vezes é perseguir o próprio Deus, mesmo sem perceber. É um alerta profundo sobre como nosso zelo religioso, quando não é guiado pelo amor, pode se tornar uma arma contra o próprio céu que juramos defender. A jornada de Saulo estava prestes a mudar de rumo. E tudo começou com essa pergunta que o confrontou no pó da estrada. Quando a luz o atingiu, Saulo ficou cego. E essa cegueira não foi apenas física, ela era um símbolo poderoso de algo muito mais profundo. A cegueira espiritual que uma religiosidade vazia, sem um encontro real com Deus, pode produzir. Imagine a cena: aquele homem poderoso que antes andava com autoridade, agora precisava ser guiado pela mão, como uma criança. Ele conhecia a lei de cor, era um mestre nas escrituras, um fariseu dos fariseus. Ele conhecia todas as regras, todos os rituais, mas não conhecia o coração de Deus. Ele sabia a letra da profecia, mas não reconheceu o Messias quando ele veio. Quantas vezes nós também, com toda a nossa teologia, com todo o nosso conhecimento bíblico, ficamos cegos para o que Deus está realmente fazendo? Ficamos tão presos às nossas tradições e interpretações que não conseguimos ver o mover do Espírito bem na nossa frente. A cegueira de Saulo nos ensina que o conhecimento sem amor, a doutrina sem compaixão, pode nos impedir de ver a pessoa mais importante de todas. Jesus. 2000 anos se passaram desde aquele dia na estrada de Damasco, mas a pergunta de Jesus continua incrivelmente atual.
Hoje, a perseguição raramente acontece com pedras, prisões ou espadas, como nos tempos de Saulo. Ela se tornou mais sutil, mais sofisticada, ela vem disfarçada. Às vezes, ela se disfarça de zelo doutrinário, quando usamos nosso conhecimento para humilhar quem sabe menos. Ela aparece como cancelamento nas redes sociais, onde julgamos e condenamos publicamente em nome da verdade. Vemos ataques cruéis, travestidos de defesa da fé, onde a agressividade substitui o diálogo. E o mais perigoso de tudo, a falta de amor justificada por uma suposta pureza espiritual. Muitos hoje dizem que estão defendendo Deus, mas suas palavras e ações ferem as pessoas que Deus ama. Dizem amar a verdade, mas demonstram ódio por quem pensa diferente. A perseguição moderna não usa correntes, ela usa palavras. Não usa a força física, mas a exclusão social e o julgamento. E em cada post agressivo, em cada comentário ácido, em cada grupo dividido, a mesma pergunta ecoa do céu: por que me persegues? A verdade é que essa pergunta não foi feita apenas a Saulo, ela ecoa através das gerações e nos confronta diretamente aqui e agora. Pense nisso por um instante. Quando nós julgamos a aparência de alguém na igreja, quando humilhamos uma pessoa por uma dúvida teológica, quando excluímos alguém do nosso círculo por não concordar com todas as nossas opiniões, será que estamos realmente defendendo a fé? Quando usamos a Bíblia como uma arma para ferir, em vez de um bálsamo para curar, de que lado realmente estamos? É um momento para uma pausa e uma reflexão honesta. Será que, em nosso desejo de estar certos, não estamos errando no principal mandamento, que é o amor? Ou será que, no meio de nossas batalhas religiosas, Jesus ainda olha para nós e pergunta, com tristeza: por que me persegues? A resposta a essa pergunta pode revelar se somos verdadeiros discípulos ou apenas perseguidores disfarçados de defensores. Mas a história de Saulo não termina na cegueira e na acusação. Ela termina em transformação. Aquele encontro na estrada de Damasco o quebrou para que pudesse ser refeito. Saulo, o perseguidor, morreu naquele dia, e das cinzas nasceu Paulo, o apóstolo. A intolerância cega deu lugar à graça que enxerga. O ódio deu lugar a um amor que o levou a dar a própria vida pelas mesmas pessoas que ele antes caçava. E essa é a grande lição. Um verdadeiro encontro com Cristo nunca produz mais ódio. Produz arrependimento. Nunca gera mais violência. Gera transformação profunda. A nossa fé não pode ser uma arma para dividir e ferir, mas sim um instrumento de reconciliação e cura. Porque o verdadeiro Cristo não persegue, ele chama, ele não exclui, ele acolhe, ele não cancela, ele perdoa. Que possamos aprender com a jornada de Paulo, antes de levantar a pedra do julgamento, antes de digitar a palavra de acusação em nome de Deus, precisamos nos fazer a pergunta final: eu sou um defensor da fé ou apenas mais um perseguidor disfarçado? A resposta a essa pergunta define tudo. Obrigado por assistir. Se essa mensagem falou com você, compartilhe e se inscreva no canal. Fica com Deus
e até a próxima.